Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. De volta com o doutor Urubatã Silva, ele advogado e também é comunicador, viu? Ele é radialista, para quem não sabe. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre rádio, aí a época de ouro vivida pelo Urubatã. Doutor, essa questão, redução da maioridade penal, a gente vê que é um clamor grande junto à sociedade, às vezes quando acontece um crime relevante que envolve um menor, um adolescente. A gente tem o ECA, o Instituto, o ECA que muita gente critica. Como é que o senhor vê essa questão da redução da maioridade penal num sistema prisional que não ressocializa ninguém? Isso é complicado? O senhor acha que deve ter a redução da maioridade penal? Qual a sua opinião? Ricardo, veja bem, é claro que o problema envolvendo a redução da maioridade penal no Brasil é um problema dos mais complexos. A gente sente que a população, quase que como um todo, defende a redução dessa maioridade penal, até por conta do fato que você colocou: crimes bárbaros, crimes hediondos, praticados por menores. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, onde existe uma legislação penal muito diferente da legislação penal latino-americana e até centro-americana, lá o tratamento dispensado ao menor em face da prática de crimes, e principalmente de crimes hediondos, Ricardo, é muito diferente do tratamento que é implementado aqui no Brasil e nessas outras regiões que eu citei. A região latino-americana, centro-americana, lá nos Estados Unidos da América, há estados, por exemplo, que a responsabilidade penal ela já se inicia aos 14 anos de idade. Eu lembro que recentemente eu via no site de notícias, eu lia, aliás, no site de notícias, um menor de 14 anos de idade que foi condenado à pena de prisão perpétua por ter assassinado o pai e a mãe. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação especial que tutela o menor. No Brasil, por exemplo, Ricardo, o menor, ele não responde a um processo criminal, a um processo penal. Ele responde a um procedimento chamado investigação social, cujo período máximo de internação é de 3 anos. Então, nesses 3 anos, lá na unidade onde ele estiver interno, teria que haver todo um aparato ressocializador de escola, de faculdade, de educação, de ensino. Para quê? Para quando aquele menor saísse daquela unidade de internação, ele saísse ressocializado, ele saísse reeducado para voltar ao convívio social e não mais agredir a interesses jurídicos legalmente tutelados. Ricardo, tudo bem, essa é a questão, é a discussão nodal na área jurídica. Por outro lado,
nós temos também que focar o problema, Ricardo, do ponto de vista social. A gente percebe, por exemplo, sobretudo no âmbito das comunidades mais carentes, que a identidade familiar ela está se dispersando. Eu moro em periferia, estou à vontade para falar, e o que é que a gente observa lá? O jovem, a criança, o adolescente, ele não está tendo mais, na maioria das famílias, o amparo educacional da família. Eu entendo que a família, Ricardo, ela deve ser a primeira faculdade. Se o jovem, nessa primeira faculdade que é a família, se a criança, ela não encontra essa educação, esse ensino, esse amparo, esse acompanhamento, com certeza ele futuramente irá servir ao tráfico de drogas, ao crime organizado e quem sabe até se despedindo da vida mais cedo. Então você veja, diante dessas questões que nós estamos colocando aqui, Ricardo, como se torna complexo, como se torna até tendencioso você defender a diminuição da maioridade penal. Como é que eu posso pretender que um jovem, um adolescente de 17 anos que pratica um crime hediondo seja condenado a uma pena de 18 anos, de 20 anos, de 30 anos, no caso, por exemplo, da maioridade penal ser diminuída? Como é que eu poderia defender essa tese num país onde a identidade familiar a cada dia ela se dispersa? Num país onde as políticas públicas de amparo ao menor ainda são pálidas, então fica muito difícil. As pessoas não sabem realmente o que é os direitos humanos, porque às vezes é uma questão que um policial, por exemplo, foi assassinado e as pessoas questionam, cadê os direitos humanos, cadê os direitos humanos? Eu acho que talvez as pessoas não tenham noção do que seja realmente direitos humanos. Ricardo, veja bem, na verdade os internautas, na verdade aqui no Brasil, estereotiparam os direitos humanos. Então, para a população como um todo, os direitos humanos existem para proteger bandidos, o que não é verdade. Na verdade, Ricardo, os direitos humanos existem para defender os direitos e as garantias individuais de todos nós, cidadãos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao ar que respiramos, o direito à imagem, o direito à honra e assim sucessivamente. Porém, nos últimos tempos no Brasil, a partir do momento em que as comissões de direitos humanos se formaram, a partir principalmente da Constituição Federal de 1988, que consagrou de forma definitiva a existência dos direitos humanos, então esse tema, conforme já frisei, ele vem sendo estereotipado, dispersado mesmo através dos tempos. Na verdade, claro, os direitos humanos existem também para defender os direitos fundamentais, as garantias fundamentais daqueles que praticaram o crime. O fato de alguém ter praticado um crime ou um delito, ele não perde o acesso a esses direitos individuais, por exemplo, o direito à vida, o direito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o direito ao duplo grau de jurisdição, o direito de não ser julgado e condenado sem defesa, são direitos fundamentais que os criminosos, aqueles que praticam os delitos, eles não deixam de ter esses direitos. O que nós não podemos admitir é, por exemplo, que através da violência policial, através da violência estatal, os direitos individuais dos criminosos sejam lesados. Uma frase aí de um deputado, de um brasileiro, Luiz Carlos Alborguete, que diz: bandido bom é bandido morto. O que é que o senhor acha dessa frase? Eu diria o seguinte: bandido bom é bandido ressocializado.
Bandido bom é aquele bandido que cumpre a sua pena, é aquele bandido que encontra dentro da unidade prisional, onde ele irá cumprir a sua pena, todo um aparato de educação, de escola, de ensino, para conscientizá-lo de que o mundo do crime, para conscientizá-lo de que no mundo do crime ele não terá futuro. No mundo do crime só há dois caminhos: os que têm mais sorte, cumprir uma pena numa unidade prisional, num presídio. Os que não têm tanta sorte, Ricardo, se despedir da vida mais cedo. Então eu entendo que bandido bom é bandido ressocializado, até porque essa é uma função constitucional do Estado brasileiro, ressocializar os seus criminosos. A pena de morte não existe no Brasil, graças a Deus que ela não existe, entendeu? O que existe, o que deveria existir, aliás, o princípio da ressocialização. Muito bem, agora a gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar com temas políticos, posicionamentos da OAB em certas situações políticas, lei da ficha limpa, isso já já. Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty.